Eu recentemente fui indagado por alguns amigos que fizeram algumas observações. Inclusive, me perguntaram qual era o tipo ou meio de comunicação dos anos 50, antes da chegada da emissora Rio São Francisco no Penedo. Nós tínhamos aqui o conhecido serviço de som. Eram os projetores, outros chamavam de cornetas. Nós tínhamos as lojas aqui, a loja Lisboa, ela tinha 2 projetores, um à direita do mercado, o outro à esquerda. A loja Lisboa é onde hoje é o Dom Guga, era de Juvencio Lisboa. 2 alto-falantes bonitos, modelo Philips. E em frente nós tínhamos a loja Paulista. Ela também tinha um serviço de som. Esse era um alto-falante, uma boca, uma corneta ou projetor na marquise. Tínhamos as Brasileiras de Magalhães e Companhia, matriz em Maceió, filial no Penedo, mas ela não tinha serviço de alto-falante. De 15 em 15 dias, vinha um carro de som de Maceió, da matriz, e passava 2 dias aqui no Penedo, anunciando as promoções da semana seguinte. Também nós, de vez em quando, vinha aqui no Penedo um outro carro de som fazendo propaganda da manteiga Lírio. E ainda dizia, o autor ainda anunciava, a partir de amanhã, no armazém de fulano de tal, vocês vão encontrar a manteiga Lírio, não sei o quê, na bodega, que ninguém chamava venda, não tinha mercadinho, era armazém mesmo. Outro meio de comunicação que nós temos aqui, o bairro do Oiteiro, nós tínhamos 2 serviços de som. Um era do Pompilho, que demorou pouco, e tinha a Voz do Morro, que era do Calado. Esse funcionava em frente à Igreja do Bonfim. Era uma casa, não sei se dele ou alugada, mas lá só tinha aparelhagem, o serviço de som. Já no final dos anos 60, eu acompanhava um técnico aqui, o Silvio Lessa Durans, que era o mais procurado, e ele era quem mexia, quem consertava, e eu ia com ele lá ver a aparelhagem. E o Calado inventou de trocar as bobinas e mandar aumentar a potência do amplificador. Eu lembro que foi comprado um transformador de saída, né, de 50 watts, e foi trocado também a força, né? Parece que o transformador, que depois eu trabalhei com isso, de 350 miliamperes, 300 de placa, era um negócio assim. Duas 6L6 era na saída. E nós levamos isso lá para o Oiteiro, e o Calado só trabalhava de noite, e ele era motorista ou do CESP ou da Sucam. E falava muito, por isso que chamava ele de Calado. Conversava muito e brincava muito no serviço de som, como se fosse um fofoqueiro do bairro. Além de oferecer músicas, dar avisos, mas ele tinha umas brincadeirazinhas. E quando esse amplificador foi aumentada a potência, ele começou a interferir nos rádios, na parte alta da cidade, ali pelo Regueiro Grande, nas proximidades do cemitério por ali, ele começou a perturbar os rádios. Aí o Calado chamou o Silvio de novo, baixamos a potência, que eu não lembro se era 30 ou 35 watts. Aí baixamos a potência, porque era uma boca virada lá para o centro do comércio, para a beira do rio, e outra para a parte alta da cidade. E eu cobria bem, dava para ouvir bem. Então, esse foi o serviço de maior conceito e conhecimento no Penedo, qualidade e durabilidade. Até meados dos anos 70 ele funcionou ainda. E nós tínhamos um serviço de alto-falante itinerante, que era do Padre Aldo. Ele tinha uma máquina de 16 milímetros, né? Ele ia para o Circo Operário, para a Casa São Francisco, para o Colégio Imaculada, para o bairro Santa Luzia, aonde ele ia projetar,
O serviço de som era levado primeiro à tarde para anunciar, aquele negócio de noite. Ele exibia os filmes. Outro serviço de som era da igreja Santo Antônio do Bairro Vermelho. Esse serviço foi comandado há muito tempo pelo João Batista de Melo, o conhecido João da Luz. E ali tinha os avisos da igreja, casamento, batizados, horário de missa, tudinho, e os avisos para a comunidade. Tinha um outro serviço de comunicação também, nos anos 50, que era o da Congregação Mariana do Penedo. O prédio abaixo da Câmara de Vereadores, tem um sobrado ali era o sobrado da Congregação Mariana, e quem tomava conta do serviço de som era o saudoso Antônio Brito. O interessante é que esses horários de funcionamento, ninguém entrava no horário do outro, para não perturbar. O outro serviço de som que tem no centro da cidade era a Voz da Independência, de Luiz da Silva Fausto. O projetor, a corneta, ficava na esquina do teatro. Ele tinha uma lojinha na Carvalho Sobrinho, uma loja de fábrica de bebidas e de vinagre. E ele também anunciava direto lá todo o movimento do comércio. Até alguém que chegava procurando família aqui, ele dava os avisos. Olha, tem aqui por aqui, conheci. Não tinha rádio nesse tempo. E no carnaval, quando a orquestra parava para os músicos descansarem, ele ficava rodando um frevinho lá, qualquer coisa, para entreter, para não esmurecer o movimento do carnaval. Nós tínhamos o serviço de alto-falante da Casa do Operário, nós tínhamos o serviço de alto-falante na Musical Penedense, tínhamos o da Panificação Pernambucana, que era uma padaria do Suíço, e quem tomava conta era o Antônio Costa. Hoje, advogado, atuante, aposentado do Banco do Brasil em Salvador, professor de faculdade, e quando ele chegava do estadual, 1h, 1h30, ele ligava o som, o mesmo serviço, estava aqueles avisos e tal. Tinha um cidadão aqui, vivia disso, era o Lídio Cruz. Ele tinha amplificadores, tinha gambiarra e tinha geradores. Festa do interior era Lídio Cruz o chamado. Aí ele levava a aparelhagem dele, ficava lá, tal, tocava, ganhava. Ele tinha um serviço menor que era alugado para carros, quando tem alguma propaganda especial. No caso, Cine Penedo de domingo, anunciar a projeção da noite. Filme da noite geralmente era Cinemascope naquele tempo, e um filme especial. Aí o menino instalavam ele numa fozinha, né, uma carroceria de madeira, o Jean saía dirigindo, que era o dono, e o Arlindo falando, anunciando o filme da noite. Esse domingo. Tinha outro serviço de som, tinha no campo de Santa Cruz, tinha uma boca, tinha no Nacional, tinha noiteiro também, já nos anos 70, do Cruz de Ferro, era Rosalvo Ferreira que tomava conta, e tinha o da Igreja do Bonfim, Francisco Santos passou um tempo tomando conta, ali transmitia a missa, os avisos, os batizados, os casamentos, as reuniões de paróquia, tudo era feito através disso. Outro serviço de som que tinha no Penedo, eu já falei do Penedense, eu não lembro quem usava, quem tomava conta. O certo, pelo que me consta, tinha um serviço de som também que no Natal ele era instalado na igreja do São Gonçalo. Esse eu não consegui saber de quem era, né? E nas quermesses do Imaculada, quermesse da igreja do Rosário, quermesse da igreja da Santa Cruz, quermesse da Catedral, algumas festinhas do convento, era locado o serviço de alto-falante do Lídio Cruz. E o locutor, o bom de quermesse naquela época, era o Eloy Marinho. Toda quermesse, o Eloy estava lá, oferecendo música, né, que o pessoal pagava aquele negocinho, daí ele contava a finalidade da quermesse, que era em benefício da igreja, ou do colégio, não sei o que, tal. E atenção, vai um pedido musical, um oferecimento musical. Essa música vai para a moça que está de vestido azul. Era assim, era uma descontração. E
esse era o tipo de comunicação que nós tivemos no Penedo, até quando entrou a Rádio São Francisco em 59. Aí a coisa mudou, né? Os serviços foram sendo desativados, e tal. E essa história que me perguntaram, que eu me lembro como era a comunicação antes da chegada da AM São Francisco no Penedo.